Se você estivesse agora diante do Padre Pio, sabendo que ele lê a sua consciência, como é que você se sentiria? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, caríssimos devotos do Santo Padre Pio. Hoje nós vamos falar sobre esse carisma que o Padre Pio tinha da escrutação e orientação espiritual. Escrutação é investigação, exame, examinar, investigar, tá claro? É a definição dessa palavra, escrutação. Bom, não é muito usada, por isso que eu estou dando essa explicação, não porque eu considere as pessoas incapacitadas. Bom, imagina a força que tem um homem que seja capaz de olhar para a pessoa e ler a consciência da pessoa, saber exatamente com quem ela está falando. Hoje eu estava vendo um vídeo aí de um especialista em comunicação gestual, então ele falava, olha, quando a pessoa faz assim na cadeira, significa que ele está mentindo, eu não me lembro mais, mas porque ele estava analisando uma coisa qualquer, eu caí nesse vídeo, quando ela coça a cabeça, significa que ela não tem certeza, significa... Padre Pio não tinha nada disso, ele batia o olho, ele sabia tudo da pessoa, tudo. E eu vou contar aqui 2 casos, tenho muitos casos aqui para contar, e vocês vão que impressionante. Daquele mesmo livro do Padre Pio que eu li da última vez aqui, ó. O Padre do Marcelino Iazenzani. Meu Deus. Padre Marcelino Iazenzaniro. Bom, também só comprei lá em San Giovanni. Olha só que coisa impressionante, né? Então, o Padre Pio não havia segredo. O Padre Pio utilizava esse dom da escrutação e orientação espiritual, esse dom do Espírito Santo, não somente para sacudir do estado de pecado grave, mas também para orientar espiritualmente as almas, né? A esse respeito, Scaramelli, é um testemunho da época, escreve: nada contribui mais para colocar as almas dos fiéis no bom caminho quanto penetrar nos ocultos esconderijos de seus corações. Às vezes, nós temos problemas, temos defeitos, mas nós identificamos a parte que aparece do defeito. Mas o que é que está por trás desse defeito, né? O que é que produziu esse defeito? Qual é a atitude de alma? O que é que está lá no fundo, nas profundezas do coração, que faz com que, de repente, o indivíduo trate todo mundo mal, né? O que é que está por trás desse modo de agir? O que é que está por trás de um indivíduo que mente continuamente, mente? Ele fala, eu sou mentiroso, ele vai se confessar, eu sou mentiroso. Mas o que é que está por trás desse vício da mentira? E assim por diante. O Padre Pio via a profundidade do coração. Então, isso dava para ele uma capacidade de orientar almas absolutamente sensacional. Nos diz, então, o primeiro caso aqui é de Enzo Picciafoco. São os nomes italianos, eu não sou bom para nomes italianos. Eu queria, diz ele, aspas, eu buscava um exato contexto cristão para a minha vida, queria um rumo para a vida dele. Há muito tempo tinha esse desejo dentro de mim e resolvi falar disso ao Padre Pio durante a confissão. Então ele se ajoelhou, foi se confessar e disse: Padre, eu gostaria, nem bem ele falou, Padre, eu gostaria, o Padre Pio interrompeu e disse essas palavras para ele: olha, vamos tentar degustar como se fosse um delicioso vinho. Cada palavra, Padre Pio interrompeu, ele disse: Padre, eu gostaria, ele foi lá para pedir um rumo para a vida dele, né, de católico. Padre Pio interrompeu e disse: a vida cristã deve basear-se no temor e no amor ao mesmo tempo. Olha só, a vida cristã deve basear-se no temor e no amor ao mesmo tempo. Somente o temor nos tiraria ímpeto e ação. Quer dizer, se eu tenho medo de fazer uma coisa, eu tenho medo de fogo, então eu não vou me meter logo no lugar que está tendo um incêndio, né? Eu tenho medo de cometer um pecado, eu estou tentado a cometer um pecado, o temor vai me tirar o ímpeto de eu cair naquele pecado, né? E assim por diante.
Então, o ímpeto e a ação é tirado pelo temor, né? Somente o amor, sem freios, levaria ao abuso. Quer dizer, somente o amor sem freios levaria ao abuso. Mas o amor, equilibradamente, não leva ao abuso. Então esse homem foi lá para se confessar, para pedir um rumo na vida, e o Padre Pio diz: a vida cristã deve basear-se no temor e no amor ao mesmo tempo. Somente o temor nos tiraria ímpeto e ação, somente o amor sem freios levaria ao abuso. Uma frase para a gente copiar, guardar, pensar, né? Como é bom ter temor de Deus, ser temente a Deus, como é bom, né? Como é bom amar a Deus, né? E amar a Deus sem limites. Aí sim, não existe abuso. Porque por mais que eu ame, nunca vai ser suficiente. Deus é infinito, né? Bom, tem outro caso aqui de Mário Tentori. A Mário Tentori, Padre Pio oferece encorajamentos confortantes, infundindo-lhe serenidade. Era a véspera de sua viagem a San Giovanni Rotondo, quando foi tomado por uma forte, violenta tentação. Ele não diz, claro, qual é a tentação, nada, mas ele foi tomado por uma violenta tentação, de cometer um pecado, né? Acho que todo mundo já passou por isso, de ter uma tentação violenta de cometer um pecado. Bom, então, mas com a ajuda da oração e com o pensamento de que no dia seguinte teria encontrado e abraçado novamente o padre, conseguiu se conter e não pecar. Então, lembrar do Padre Pio: amanhã eu vou encontrar o Padre Pio. Puxa, hoje eu cometi um pecado de amanhã encontrar com ele, né? Então ele, pensando na paternidade do Padre Pio, na bondade do Padre Pio, na pessoa do Padre Pio, ele evitou pecar. Olha só, a gente poderia também evitar de cometer pecados pensando em coisas dessas, pensando no Padre Pio, pensando em alguém que nos fez muito bem espiritual na vida, pensando num santo, pensando em Nossa Senhora, na bondade de Nossa Senhora, nosso anjo da guarda. Quando a gente vai cometer um pecado, falar: o meu anjo está aqui do lado. Enquanto eu estou cometendo um ato, às vezes, sórdido, né? Eu estou fazendo isso na frente dele, ele está do lado, assistindo. Será que isso não nos conteria, né? Quando se aproximou do confessionário para falar com o Padre Pio, nós estamos falando então do dom da escrutação e da orientação espiritual. Então, lá foi o Mário, resistiu à tentação, pensando no Padre Pio, se aproximou do confessionário para falar com o Padre Pio. E como primeira coisa, ele queria contar para o Padre Pio daquele momento difícil que ele havia passado, de tentação, no qual esteve próximo a ofender a Deus. Mas o padre, assim que ele abriu a boca, ele disse: mas não o fez. Quer dizer, ele disse: olha, padre, eu tive uma tentação de fazer tal coisa. O padre disse: mas não fez. Quer dizer, o Padre Pio viu que ele tinha resistido, que ele não tinha caído na tentação, né? E o santo, sabendo que esse seu filho espiritual era uma pessoa escrupulosa, explicou-lhe que a tentação recusada não somente não é um pecado, mas é uma ocasião de mérito. Olha só, a tentação é uma ocasião de mérito, desde que ela seja recusada, desde que a pessoa resista. Então vai ser também uma ocasião de oração, né? De atrair graças. A gente recebe graças para não cair na tentação, e quando a gente resiste à tentação, a gente recebe graças novamente. Essa é a misericórdia e a bondade de Deus, é uma coisa fantástica, né? Bom, se nós estivéssemos diante do Padre Pio, o que ele diria para cada um de nós, olhando os nossos olhos, olhando a nossa consciência, como é que diz aqui? Escrutando, né, o íntimo dos nossos corações. Quanta coisa ele diria. Mas ele está no céu, e no céu ele não precisa mais desse carisma. No céu ele nos vê por inteiro. Então nós podemos aqui fazer um propósito de pedir, de rezar muito para ele, para que ele nos indique o que nós devemos fazer, que ele nos indique também que graças nós precisamos pedir, que ele nos indique que sacrifícios nós precisamos fazer, que renúncias, né? O que a gente pode fazer por ele,
Nós podemos fazer muita coisa por ele. Por exemplo, compartilhando, dividindo com um amigo, né? Isso é muito importante, né? O Padre Pio do céu, ele vê como eu estou gravando isso para vocês, e eles veem como cada um aí está prestando atenção ou não, se está ligando para isso ou não, né? O Padre Pio do céu, ele vê tudo. Então vamos pedir a ele que nos abençoe, né, lá do céu, que ele nos ajude a ver o fundo da nossa alma e nos ajude a ter para nós também um caminho reto, católico, cheio de bênçãos que nos conduz ao céu. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar o curtir, não esqueçam de se inscrever, porque assim vocês já terão seu nome e seus pedidos, acionando o sininho também, né? Inscrever e acionar o sininho, já terão seu nome e seus pedidos incluídos na missa da próxima quinta-feira, a seguinte à hora que você estiver vendo esse vídeo, não interessa quando, tá bom? Mais uma vez, que o Padre Pio nos dê muitas bênçãos e até a próxima.